Bem-vindos ao canal Poeirinha nesse domingo ensolarado pós-névoa. Esses últimos dias eu tenho pensado muito na maneira assim desprezível como a psicologia vem sendo tratada, né? Inclusive dentro das instituições, na mídia, na ciência, né? Que também são instituições. E eu ando assim muito triste, né, com o lugar minguado que a psicologia vem ocupando no mundo, né, no planeta, no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, nas instituições que eu conheço. Então, vocês vão vendo assim que depois da década do cérebro, na década de 90, do projeto Genoma, daí tem revolução digital, a existência, assim, de uma maneira geral, ela foi sendo reduzida a um mix de processamento de informação, com alteração de neurotransmissor, completamente, um mix completamente desenraizado do território, né? E nós somos territórios. A gente só não habita, a gente também é o território. Então, assim, é um mix de processamento de informação com neurotransmissor desenraizado do território, que é uma visão de saúde mental bioquímica, individualizante, né? Ao ponto da gente discutir caso hoje em dia, onde a pessoa não aparece a história da pessoa. Né? A gente só discute com base em manual diagnóstico, que só descreve comportamento, deixa de lado a psicodinâmica da existência, quer dizer, ignora o funcionamento psíquico, a consciência, o inconsciente, o funcionamento inconsciente, ignora por completo a subjetividade, a intersubjetividade que vai emergindo da cultura, as questões de raça, de gênero, de classe social, e apaga a história de vida em nome do quê? Em nome da história da doença, em nome da história da patologia, da patologização, né, da existência. E aí todas as nossas peculiaridades, nossas particularidades, as nossas esquisitices, enfim, quem a gente é, né, a nossa singularidade ela se transforma, assim, ela é lida, a chave de leitura é desvios. E aí tem o manual, aí tem os desvios da norma, né, os desvios que fogem a uma suposta norma da curva normal, né? É uma normose para todo lado. E aí esses desvios, eles que fogem à norma, viram dificuldades, transtornos, e aí a gente medicaliza indivíduos para que eles voltem, retornem para esse suposto estado de normalidade. E a gente espera que a pessoa... O que é cura? Cura é remissão de sintoma, é adaptação, é um ajustamento e é manter a funcionalidade, né? Isso é imperativo, quer dizer que o indivíduo continue trabalhando, produzindo e principalmente consumindo para fazer a máquina toda do sistema girar. E é nessa historinha nefasta, né, que as instituições elas vão destruindo os psis, né? Que não tem base científica, que o rigor da psicologia é ciência, né? Ciência, a psicologia lida com essa história do rigor científico, trabalha com métodos estatísticos, produz evidências, as famosas evidências, quer dizer, a psicologia acaba virando um reduto, é um povo da resistência que teima em não reduzir a mente ao funcionamento do cérebro. E daí essa resistência, o que a gente faz com ela? A gente desmonta os seus serviços, a gente extingue equipes, a gente faz todo mundo rezar a cartilha do positivismo pós-Idade Média, que está retornando e vem pregando a necessidade de uma psicologia baseada em evidências,
objetiva, isso tudo vai o quê? Vai perpetuando a alienação, né? Alienação que embasa a utopia de uma psicologia que seja assim, isentona. As áreas de saúde têm muito disso, né? Elas se veem isentas, como se elas não tivessem numa dimensão política, onde existem discursos que são hegemônicos. Engraçado, e aí você tem a demanda de uma psicologia objetiva, baseada em evidências, isenta, e que também vai classificar indivíduos e corrigir seus desvios. Qual que é a utilidade dessa psicologia? É o que? É embranquecer as ovelhas que estão ficando cinzas e que estão se acinzentando até virar ovelha negra, e aí, se não as ovelhas negras se juntam e fazem a revolução, qual que é a utilidade dessa psicologia de adaptação, né? Que funciona como ferramenta do sistema? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, para que a gente não tenha no mundo assim uma massa de pessoas e crianças, né? Uma massa de pessoas e crianças com liberdade de expressar os seus humores, os seus altos e baixos, as suas insatisfações com as condições de vida, as suas angústias, e principalmente para que a gente não tenha uma massa que comece a ter desejo, né? Para que essa massa continue simplesmente seguindo os desígnios neoliberais que permite que o patrimônio de uma única pessoa seja igual à riqueza de um monte de país junto, né? Para que esse sistema desigual continue se mantendo, a gente teve que inventar e consolidar essa noção de indivíduo e cujo sofrimento está num desbalanceamento de neurotransmissor, que é corrigido por uma medicação. A gente desimplica o indivíduo daquilo que ele apresenta e daquilo que ele sente, e aí ele vira um objeto, e aí ele vai ser corrigido e medicalizado até alcançar essa suposta estabilidade para continuar funcionando. A saúde meio que virou isso, né? A saúde nesse contexto é a pessoa continuar a sua vida sem causar problemas, não é isso? Nem para ela, nem para os outros, de forma que os sintomas não representem um prejuízo significativo. O sofrimento pode explodir, mas assim, os sintomas não podem representar um prejuízo significativo nem na sua vida e nem na vida daqueles que exploram esse indivíduo. Então, no fim, o que a gente tem é a demanda de uma psicologia colonizada e colonizadora. A gente meio que volta para Paulo Freire sempre, né? Porque vocês imaginem, se todo mundo acordar assim numa quarta-feira, que é dia de branco, de trabalho, mandar as favas, as cartilhas e os manuais de conduta, e aí você acorda e sente que naquele dia você não vai levantar às 5h30, você vai levantar às 8h, e antes de levantar você vai querer dar uma namoradinha com a sua esposa, com o seu marido, e aí você vai achar que tem direito de tomar um café da manhã mais demorado, e em vez de ficar chacoalhando no transporte público durante 2 horas para chegar no trabalho, você paga um Uber, gasta R$50, que é o dinheiro da condução do dia, do outro dia, e mais 2 almoços. Vocês imaginam que... E se a gente levanta, acorda ou vai dormir e sente que naquele dia não vai tomar o remédio para TDAH, para TEA, para borderline, para ansiedade, para depressão, sei lá mais o que, e a gente acorda e decide viver, ignorando essa noção abjeta de normalidade. Imagina o que acontece, né? Se a gente decide dar vazão ao nosso desejo, porque a gente é corpo também, né? E aí acontece tudo isso que o Charlie Chaplin nesse dia não vai mais ficar apertando o botão dentro da fábrica, apertando parafuso dentro da fábrica. Vão imaginando, aí a gente tem um mundo, constrói um mundo que tem lugar para a existência dos desejos, né? Que caos, né? Seria, então,
Como é que iam fazer os 10 trilhardários aí do mundo? E se a gente descobre que adoecimento psíquico é geral, é da mente, do planeta, porque a gente criou esse sistema que a gente vende a nossa força de trabalho e não sobra nada pra gente de satisfação do desejo, em especial aqueles que envolvem nosso corpo sensível, né? E se a gente descobre que consumo custa vida, tempo de vida, custa a nossa criatividade, custa a profundidade dos vínculos, e se a gente descobre que se a gente parasse de medicalizar a existência e a gente se tornasse disfuncional, causando transtorno para quem nos explora, quem sabe se o nosso sofrimento psíquico nessa disfuncionalidade teria um destino, né? E, sei lá, esse destino transformasse mundos para melhor. E se a gente tivesse assim esse insight de que a vida não vivida, de que a vida sem direito às intensidades afetivas, essa vida de céu de brigadeiro, estável, e se a gente atinasse que essa é a verdadeira morte da vida, né? Vocês já se deram conta que todo mundo medicalizado, adequado, de comportamento corrigido, que continua trabalhando e consumindo, mantém um mundo que não nos interessa mais? Porque é um mundo que não funciona, porque ele não tem sentido. E daí o alimento da alma humana é o sentido, é a construção coletiva de sentidos. Bom, o que dói talvez seja viver uma vida assim automática, né? Alienada, sem sentido, sem satisfação pessoal e coletiva, sem um sentido que não seja consumo, né? E daí você, psicóloga numa equipe de saúde, que mal nota a sua contribuição, aliás, é muito mais frequente não notarem, invisibilizarem a nossa contribuição por conta dessa história toda mesmo, quer dizer, as nossas contribuições desconstroem, incomodam, provocam rupturas do pacto da branquitude, mudam linhas de força do poder, atravessam narrativas que são hegemônicas. Então, você, psicólogo, psicóloga nessas instituições, que estão vendo tudo ruindo e passam a ocupar um lugar totalmente zero à esquerda, até se convencer que é melhor desistir e cuidar da horta no sítio, né? Porque o esquema todo é grande demais. Você que sente o peso de tudo isso que está acontecendo na área da saúde mental, você psicólogo e psicóloga que ainda não adoeceu, né? Aqui vai a minha solidariedade, a minha saudação dominical, um beijo, tamo junto e vamos resistindo, né? E a gente vai se articulando em busca da construção de novos modos de cuidar, apesar de tudo, né? Beijo, bom domingo.